Vamos entrar num assunto bastante importante para nós trazermos nessa noite. Nós vamos receber agora a advogada e terapeuta especializada em famílias, a Melis Ross, que vai falar sobre guarda dos filhos após a separação dos pais. Boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso Tribuna, estar aqui novamente. Melis, é um assunto delicado para a gente tratar, mas a gente sabe que hoje, principalmente com essas informações que nós temos sempre na internet, ou muitas pessoas que acabam acessando e tentando buscar informações, tem às vezes a coisa meio truncada, quer dizer, não entende direito como que se dá a questão da guarda dos filhos na separação dos pais. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: é verdade, é mito ou é verdade que a mãe tem prioridade em ficar com a criança? Hoje em dia, não mais, né? Não mais? Hoje em dia, nós temos a guarda compartilhada, que é a guarda automática. Seria a regra, os pais se separam, os filhos ficam em guarda compartilhada. Não ficam nem exclusivamente com um pai, nem com a mãe. Antigamente, nós tínhamos a guarda unilateral, que aí sim, a tendência era ficar com as mães, os filhos geralmente ficavam com as mães, e o pai era um visitante. Tá. Com o tempo, isso, com a participação dos pais, com as separações, os pais estão mais presentes, querem participar, a maioria deles, mais da vida do filho, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, e aí a lei ela vai se adequando às situações da vida, né? Então, o que aconteceu em 2014, na verdade a lei é de 2014, a partir de 2015, a guarda compartilhada é a regra. Os pais se separaram, a guarda compartilhada. Agora, a confusão existe mesmo, porque as pessoas pesquisam na internet e acham várias... não tem informações precisas sobre isso, né? Não tem. Inclusive, é claro que hoje o pai tem exigido, inclusive, permanecer mais tempo com a criança. No caso da guarda compartilhada, existe um tempo já pré-determinado em que cada um fique com o filho ou com a filha? Não, na verdade, não existe uma regra estabelecida fixa. Tá. Então, a gente tem a guarda compartilhada, o objetivo é equilibrar o convívio, Entendi. equilibrar. Via de regra, o que tem a residência do filho consigo é quem mais convive com o filho. Então, assim, o que a gente tem hoje como um padrão, quase que é a forma mais usual que a gente tem nos fóruns, nas decisões judiciais ou às vezes nos acordos entre os pais. O filho tem que fixar a residência na casa ou da mãe ou do pai, a residência fixa. E aí a guarda ela vai ser exercida da forma compartilhada. O que é a guarda compartilhada? O que a lei diz que tem que ser? Ela diz que tem que ser um convívio equilibrado, nem muito mais com a mãe, nem muito mais com o filho, mas não é exatamente uma divisão de 50% do tempo com cada um. Tá. Que isso seria um outro tipo de guarda que não é aplicada no Brasil, que seria a guarda alternada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum um filho ficar uma semana com o pai, a outra semana com a mãe, e a confusão maior que eu recebo no meu escritório, os clientes chegam falando, não, eu quero a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, para o entendimento do leigo, da pessoa que, inclusive, pesquisa na internet, é compartilhar cada dia, cada hora, cada minuto da vida do filho. Não é isso. A ideia da lei é compartilhar as principais decisões da vida do filho, com a criação, com a formação psicológica, com a educação escolar, a formação do filho, né? E não o tempo do filho. A gente percebe que, acho que a gente assistiu muito filme de Hollywood, né? Porque ela mostra, por exemplo, que a criança tem 2 quartos, né? Um na casa da mãe, outro na casa do pai. Aí ela fica um tempo lá com a mãe, um tempo com o pai, acho que é mais ou menos por aí. Mas como é que funciona, por exemplo, nos casos em que existem a guarda de outras formas, que não seja somente a compartilhada? Por exemplo, se ela fica somente com a mãe ou somente com o pai. O litígio ele pode ser resolvido de uma maneira menos danosa para a criança, no caso? Sim, nas questões que envolvem as crianças, os filhos, o Poder Judiciário ele
foca na criança. Então, é o melhor interesse da criança. O bem-estar da É criança. o bem-estar da criança. Tá. Então, se a criança fica melhor adaptada ou na hora da separação, naquele momento, naquele primeiro período, ela fica melhor na companhia de um do que de outro, o juiz pode até interferir. Mas a tendência é que os pais mesmo, eles mesmos que resolvem e fazem geralmente um acordo. Quando não tem acordo, a lei é clara, a guarda é compartilhada. Ela tem que ser compartilhada. Ela só não é mais compartilhada, e aí sim voltaria a ser unilateral, se um dos pais disser que não quer ou não for apto para ter a guarda compartilhada, ou seja, ter algum problema muito sério ou alguma questão com o próprio filho, que pode acontecer também. Então, sempre o que a gente visa, tanto o judiciário como os advogados que militam nessa área, é orientar que o bem-estar da criança é o principal. Então, você tem que orientar os seus clientes, os pais, sobre isso. No caso, por exemplo, das responsabilidades, também são nesse sentido? Sim, são as responsabilidades são compartilhadas. Aliás, o nome compartilhado é muito mais para as responsabilidades, não financeiras, mas criação, educação, a formação do filho. Então, discutir, por exemplo, que escola vai colocar o filho. Tem que ser compartilhada essa decisão, como se casados fossem ou unidos fossem. Bom, na questão dessa decisão, ela é definitiva? Quando o juiz decretou uma única vez, ela permanece? Não, ela não é ela definitiva. Pode ser mudada? Pode ser mudada a qualquer tempo. Em que casos? Em casos que não está funcionando, entre aspas. Tá. Se não estiver dando certo essa situação com os filhos, ou um filho não está bem, apresenta alguns sintomas emocionais, ou até eles verbalizam, dependendo da idade, que não querem mais ficar com o pai, não querem ficar com a mãe, querem ficar mais tempo. Então, a qualquer tempo, os pais podem entrar com uma ação revendo a situação da guarda, da mesma forma com a pensão alimentícia. Exatamente, isso. Não existe um decreto final, vai ficar e pronto. Não, isso não acontece. Aliás, eu ia entrar justamente nesse tema, falar sobre um tema que dá prisão, né? Que é a questão da pensão alimentícia. É obrigação do pai? Sempre? Pagar a pensão, sim. A pensão alimentícia, aí que está outra confusão. Muitas pessoas entendem que se tiver a guarda compartilhada, vai ser desobrigado a pagar a pensão alimentícia. Não, porque a criança fica metade do tempo comigo, metade do tempo com o outro, então eu não tenho que pagar a pensão. Isso é um equívoco, assim, dos mais rotineiros que a gente encontra. A pensão alimentícia, ela é paga, como é estabelecido? É a necessidade da criança, quais as despesas da criança. Então, tem a escola, tem o vestuário, plano de saúde, etc. E a possibilidade dos pais. Então, se o pai e a mãe trabalham, um tem um salário muito maior do que o outro, vai ser paga a pensão proporcionalmente. Um pai ou a mãe vai pagar um valor menor, vai contribuir, vai arcar com menos despesas, e o que tiver maior poder aquisitivo vai pagar a maior parte das despesas. Se isso mudar, né, porque às vezes muda, o pai pode estar bem, pode ser demitido e vice-versa. E aí você pode entrar também para rever isso com uma ação revisional dos alimentos. Também nunca é definitivo. Não é definitivo nem a guarda e nem os alimentos. Vou fazer uma pergunta um pouco mais abrangente, na questão dos avós, né? Porque nós temos avós de ambas as partes. Sim. Também há convivência nesse compartilhamento? Sim. O juiz prevê isso? Sim, se os avós não conseguem conviver, porque muitas vezes acontece isso, né, com a separação dos pais, a família tenta evitar o outro ou boicotar o convívio, os avós têm direito, inclusive, de entrar com uma ação para exercer o direito que eles, avós, têm de conviver com o neto. Olha só. Então, seria uma ação de visitação ou de convivência, e não de guarda. A guarda é dada a um dos pais preferencialmente, mas eles têm direito de entrar com uma ação para buscar esse direito deles em juízo e conviver com o neto. E se um dos pais, por exemplo, tentar afastar o filho um do outro? O que acontece, por exemplo? Isso a gente tem hoje em larga escala, que é a alienação parental.
é chamada alienação parental. Tá. É quando um dos pais ou quem tem a guarda da criança tenta afastar a criança, fala mal, denigra a imagem, tenta formar na criança uma aversão ao outro genitor ou até à família toda do outro genitor, que é aí que acontecem as ações dos avós para restabelecer o contato com os netos. Tá. Então isso se chama alienação parental, e aí é um outro capítulo muito triste, né? Que hoje, falando em finados, né, a gente tem na separação, o casal tem um luto também, que não é um luto pela morte, mas é um luto que muitos deles não conseguem conviver com isso. Então, eles acabam usando o filho como a moeda de troca, como uma chantagem. Você vai ficar com seu filho se você fizer isso, se você fizer aquilo. E aí acaba afastando, porque usa o filho como uma arma, entre aspas, contra o outro. Isso é terrível, né? É terrível. Vamos às perguntas dos telespectadores? Está todo mundo enviando aqui, 11 95033 6870. Eu quero que você participe do nosso programa enviando as suas questões. O Leonardo Rodrigues, de Bauru, São Paulo, pergunta o seguinte: doutora, como proceder quando o filho fala que quer ficar com o pai, por exemplo? A partir de que idade vai prevalecer a vontade do filho? A criança não tem discernimento para decidir com que pai vai ficar, o que é melhor para ela. Então, via de regra, a criança não decide. Agora, com o passar do tempo, por volta de uns 12, 13 anos, quando entra na adolescência, não tem como não ouvir as crianças, né? Porque se o filho fala, não vou para a casa do meu pai, um adolescente, não dá para amarrar e levar, ou claro. Vice-versa, para a casa dúvida. da mãe. Então, tem até juízes que ouvem esses adolescentes em audiências, que geralmente não é recomendável, mas às vezes é preciso ouvir a criança que é menor de idade. Então, assim, definir não define, mas ajuda a... ter um entendimento, sim, né? Vai sim, ajudar, inclusive, sim. o juizado nessa questão. Sim, né? inclusive levando declarações, se for já uma criança a partir de uns 12 anos, pode fazer uma declaração e o juiz lê essa declaração para evitar de ir até o fórum. Bom, vamos a Diadema. O Rogério Tadeu pergunta assim: eu tenho 10 anos de casado, doutora, mas o casamento já não dá mais certo, né? Por isso eu resolvi separar. Eu tenho 2 filhos com a minha esposa, um de 5 e um de 8 anos de idade. Nesse caso, quem vai ficar com a guarda das crianças? Cada um fica com um filho ou eles devem morar juntos? As pessoas que eu conheço dizem que a mãe tem prioridade de ficar, inclusive, com as 2 crianças. É verdade? Não é verdade. A tendência é que os filhos residam com a mãe. É uma tendência natural, até pelo dia a dia da mãe com o filho, e o pai geralmente tem geralmente, né? Hoje em dia mudou muito isso, mas geralmente tem um distanciamento um pouco maior no dia a dia da criança. Mas ele pergunta se cada um fica com um Se pode filho. ficar cada uma com as crianças. Na verdade, isso é o que ninguém quer. Assim, o que mais se evita é separar as crianças. Os irmãos sempre têm que ficar juntos. Preferencialmente têm que ficar juntos. Tá. Dificilmente você consegue separar os irmãos, cada um ficando com um, até porque não é a guarda unilateral. Nesse caso dele, depois de 10 anos, ou de quanto tempo for, se ele vai se separar, a guarda automática é compartilhada. Ele vai ter direito de conviver com os 2 filhos de uma forma equilibrada. O que usualmente acontece? Finais de semana alternados, o pai ou a mãe retira, depende, a criança reside na casa ou do pai ou da mãe. Se estiver na casa da mãe, alternadamente os finais de semana, ele pode retirar na sexta e fica com o filho o final de semana. Na segunda-feira ele devolve e pode ter mais um dia ou 2 na semana, respeitando sempre o dia a dia e a rotina da criança, para não atrapalhar no sono, na escola, lição de casa. Então, estimular o convívio. Esse é o objetivo da guarda compartilhada, é estimular um convívio e não dividir em tempos iguais e muito menos dividir os filhos, né? Aliás, eu acho que a nossa lei está bem
avantajada, se a gente pode dizer assim, né? Bem avançada nesse sentido, né? Quer dizer, a gente tem realmente uma lei muito bacana aqui no Brasil nessa questão Sim. da guarda dos filhos, não é? Sim, e que acompanha muito a atualidade mesmo, né? O dia a dia dos casais. Então, a gente tem um volume enorme de separações hoje, de divórcios. E assim, muitos problemas para resolver. Quando você se divorcia, você tem N fatores, né, para resolver. A guarda sendo compartilhada automaticamente é menos um item para discutir. Então, ela é compartilhada. A partir daí, vamos estabelecer qual vai ser a rotina dos filhos. Mas desde que partindo dessa guarda compartilhada é a regra, é isso. Doutora Melis Ross, obrigado pela sua presença Obrigada nessa noite. Foi encantadora a sua entrevista. Muito obrigada.